E aí, pessoal, terminou há pouco Grêmio e Juventude. A gente pode chamar essa vitória de uma vitória terrível, de uma vitória tenebrosa, uma vitória que precisa ensinar. O Grêmio sofreu para bater o Juventude. E nós vamos falar muito sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estou aqui, como eu sempre mostro para vocês, ainda na saída da arena, você está vendo ali o congestionamento. Pouco mais de 23 mil torcedores estiveram aqui para ver este jogo, que começou com uma pressão do Grêmio na saída de bola do Juventude, uma outra oportunidade, mas que terminou com todo o time do Grêmio dentro da área, sofrendo uma pressão absurda do Juventude e com muitos problemas entre o início e o fim do jogo. Problemas, inclusive, de lesão séria. Foi o que pareceu, pelo menos, quando o Soteldo sentiu a virilha, depois soubemos que foi o adutor. O Grêmio fez um gol cedo no escanteio, Fábio de cabeça. Fábio que é uma boa novidade, vamos dizer assim. O Fábio está muito melhor do que ele mesmo em relação à temporada passada. Talvez seja uma boa notícia a gente ter Fábio, que começa a se constituir como titular absoluto. O Grêmio teve Marquezin, também uma boa notícia. O Marquezin fez um milagre, evitando o Grêmio de sofrer o empate já caminhando para o final do jogo. O Grêmio teve Jeromel numa boa jornada, mas o Grêmio voltou a ter Rodrigo Eli com muita dificuldade. O Grêmio teve também o Reinaldo com muita dificuldade na marcação. É preciso pensar em tudo que está acontecendo por aqui, porque a partir desse gol de Fábio de cabeça, bem no início do jogo, num escanteio, ali perto dos 15 minutos, 17 exatamente, o Grêmio foi amplamente dominado pelo time de Roger Machado, que é um time de Série A, mas é também um time em formação, é um time que investe 10% ou um pouco mais do que isso, do que o Grêmio investe. O Grêmio não é adversário do Juventude. O Grêmio precisa ser muito mais do que o Juventude foi. E não foi o que a gente viu. Um time que abriu espaço no meio, um time que permitiu que o Juventude jogasse todo o tempo com a bola dentro do campo do Grêmio, pressionando. Tá aí, Lucianinho, o que tu achou, Lucianinho? Vim aqui pela uma beira na tua live aqui. O que tu achou? Tô fazendo esse vídeo aqui. O que tu achou? Acabei de escrever a coluna pro Diário Gaúcho lá, CCD. Eu acho que o Juventude valorizou a vitória do Grêmio, o Juventude teve chance de empatar até o final. Eu achei a atuação média do Grêmio. Acho que durante os 90 minutos o Grêmio teve bons momentos. A se lamentar a questão do Soteldo, né? Eu acho que a grande marca desse jogo vai ser isso. O que aconteceu exatamente com ele? O jeito que ele saiu. Parece sério, né? Não, o jeito que ele saiu estatelado na maca da CCD. Ele não levantou mais depois que ele caiu, né? Então, essa é a grande preocupação. Isso eu até escrevi na coluna e certamente vocês vão estar discutindo aqui na live. A direção do Grêmio vai ter que agir. Eu não sei se ele para 15 dias, se ele para uma semana, porque muscular. Essa é a grande dúvida, e é o que vai acontecer a partir de agora. E foi uma vitória importante, eu acho que tem que marcar isso. O Grêmio assume a liderança do campeonato contra um adversário que vai brigar lá em cima, que é o Juventude, e que mostrou que o Roger, né, tem um time que sabe sair jogando, mas que tomou um gol do jeito que o Roger muitas vezes tomava gol no Grêmio. Eu me lembro disso. Foi o segundo gol, mais um gol que ele tomou, o outro jogo foi assim também. O baixinho do Fábio, com os zagueirões, ele chegou mais alto. Então, uma vitória importante do Grêmio, mas fica essa marca. Vitória e essa baixa. E do André Henrique também a gente não sabe, né? Parece que não é nada grave. Valeu, gurizada. Abraço. Valeu. Esse Lucianinho dando uma canja aqui pra gente. Essa linha, essa ideia que o Lucianinho passa, também é uma ideia, né? O Grêmio conseguiu controlar, mas aquele final de jogo é um final de jogo que precisa impactar no nosso pensamento. O Juventude povoou mais o meio, o Grêmio teve mais uma vez marcando apenas Vijaçante e PP, e PP não é um grande marcador. O Grêmio teve muitos problemas de novo na composição pelos lados do campo. O Soteldo não é um jogador que marca no fundo. Do lado, o Galdino tecnicamente muito mal, ele botou o André Henrique no segundo tempo. O Grêmio começou melhor, mas em seguida ele bota o Natan Fernandes e aí termina. Natan Fernandes, o Natan Pescador, desculpa, ele bota Natan Fernandes e Natan Pescador. Natan Pescador não pode jogar no Grêmio, não marca ninguém, não pode jogar, não pode. Tem que admitir que foi má a contratação e tentar
transformar isso em algum negócio rapidamente. Marca muito mal. O Soteldo, por exemplo, ele acaba se lesionando, por quê? Porque ele vem todo o tempo aqui atrás do lateral direito. Ele não pode ser um jogador assim. E agora ele acaba se lesionando sério e vai deixar um buraco gigantesco nesse processo do Grêmio, que é algo que nós temos que pensar. Então, dentro desse aspecto, me parece que essa é a grande lógica, esse é o grande pensamento. O Grêmio precisa entender que o seu grupo é insuficiente para esse processo aqui. Hoje nós tivemos a primeira cara do grande problema que nós estamos vivendo. Foi o primeiro jogo onde um time melhorzinho veio jogar aqui dentro. E nós terminamos dentro da área salvando tudo e todos. Esse processo aqui nós precisamos entender. Nós precisamos entender. O Grêmio precisa de reforços, o Grêmio precisa começar a entender que existem carências importantes. O Grêmio precisa muito mais do que a gente está vendo. No mínimo 3 ou 4 jogadores urgentes para a gente ter um lateral esquerdo com maior força, um meio campo com maior força. Com a lesão do Soteldo é preciso pensar também como que o Grêmio vai encarar um esquema de jogo. Talvez o Renato tire essa ideia de um extremo e jogue alguém para o meio campo para ter mais consistência. Se fizer qualquer tipo de escolha desse time aqui, dentro da ideia de enfrentar, por exemplo, o Internacional desse jeito aqui, vai ser terrível. E é preciso saber o que está acontecendo. Eu hoje saio daqui muito preocupado, muito mais preocupado que eu entrei, exatamente porque eu vi uma vitória, mas eu vi um time com muitas fragilidades, um time que tem muitos problemas defensivos, um time que não consegue marcar no meio-campo, nunca consegue ter a segunda bola, nunca consegue ter maior número de jogadores ali, e isso fica claro quando a gente é dominado por um time como o Juventude, que tem as suas carências. E as suas carências são muito maiores em tese do que as que deveriam ser as do Grêmio. Então não se pode aceitar com naturalidade o que aconteceu aqui. Essa é uma coisa que preocupa e muito. E agora, claro, a partir dessa notícia do Soteldo, saber o que a gente pode tirar disso, porque se ele tiver uma lesão muito séria, muscular, aí uma lesão 3, por exemplo, grau 3, se perde para o gauchão. E aí? E aí como que o Grêmio vai encarar isso? E é uma situação que a gente precisa pensar e colocar. Preocupante, e a brincadeira que eu fiz, porque a gente sempre fala da vitória, a derrota maravilhosa, pois hoje a gente pode chamar de derrota tenebrosa. Ou melhor, a vitória tenebrosa. Porque a gente precisa pensar muito diante do que a gente viu nessa noite aqui na Arena. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.